Nós retomamos depois de um tempo os estudos no Evangelho de João. E antes de abrir o único verso, os dois versos que nós vamos ler em João 16, eu queria começar com uma pergunta. E foi muito pertinente o que o irmão Parolin trouxe no início. Como homens de Deus na história, Deus usou textos diferentes para levá-los à fé em Cristo. O Senhor é maravilhoso. E se nós conversássemos com alguns aqui, cada um de nós, Deus usou um texto aqui e ali da palavra para então chegar ao alvo que é a fé no Evangelho. Mas a minha pergunta é: o que é necessário para ser convertido a Cristo? É crer nos 5 solas, sola Escritura, só Cristo, só a graça, só a fé, só a Deus, a glória? É ser reformado? É se identificar com a incompreensão reformada da Bíblia? É crer nas doutrinas da graça? É ser batista ou ser da comunidade cristã de Londrina? O que é ser convertido a Cristo? E aí nós temos que ir para a única fonte, a Bíblia, que resume o que é ser. E o primeiro texto, antes lá de nós irmos para João, nós vamos ver alguns, para o Evangelho de João, nós vamos ver a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, versículo 15. Essa é uma definição simples do que é ou de quem é cristão. Ela é objetiva, ela é sucinta, ela é clara. 1 João, capítulo 4, verso 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. O que João, inspirado pelo Espírito Santo, está afirmando aqui? Qualquer pessoa entende essa declaração. Nós não precisamos de um estudioso, de um teólogo para explicar o que está escrito aqui. João está dizendo que aquele ou qualquer pessoa que disser, confessar implica em dizer, confessar que crê, porque confessar implica em crer, que Jesus, o filho de José e Maria, o pai adotivo, né? José, filho de Deus, filho de Maria, nascido da Virgem Maria. Qualquer pessoa que confessar Jesus é o Filho de Deus, nós sabemos que não é da boca para fora, não é dizer, mas que genuinamente confessar. João está dizendo que Deus permanece nessa pessoa e ele em Deus. Quando alguém diz, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, isso é suficiente para dizer que aquela pessoa é cristã. Mas tem muita gente que diz da boca para fora, eu não estou dizendo isso. Tem muita gente que conhece doutrinas da graça, que conhece os 5 solas, que conhece muito da Bíblia e não crê em Jesus. Sabe de teologia, tem conhecimento acadêmico, tem formação em faculdade de teologia, mas não conhece. Não confessa genuinamente que Jesus é o Filho de Deus. João está dizendo que quando alguém confessa que Jesus é o Filho de Deus,
Ele está dizendo que essa pessoa foi convertida a Cristo, que é o mesmo de dizer que Deus permanece nele e ele, ou essa pessoa, em Deus. É isso ou não? Há alguma dúvida de que João está dizendo isso aqui ou não, irmãos? Ele está sendo claro. Mas não tem outras coisas que nós devemos crer? Sim. Mas se essa pessoa creu de verdade nisso, ela é cristã. Isso não é uma pegadinha, não. Não, ele vai vir com outras questões. Não, isso é o que o texto diz. Pode até ser que essa pessoa ela não entenda completamente de escatologia. Pode até ser que ela não compreenda a doutrina bíblica da predestinação. Ela pode não entender a doutrina bíblica da eleição. Ela pode não entender outros ensinos da Escritura, mas se ela confessa, crendo que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nessa pessoa e ela em Deus. Ela pode até ter alguns equívocos nessa área. Sim ou não, irmãos? Não é isso que João está dizendo aqui? Que essa pessoa confessa que Jesus é o Filho de Deus, ela é cristã. Nós, às vezes, colocando alguns padrões mais elevados. Eu não estou dizendo que alguém que confesse, e quando confrontado com outras verdades da palavra, rejeite. O que eu quero que nós entendamos é que se ela diz e confessa, ainda que ela não conheça muitas verdades da Escritura, se ela confessa porque creu, ela é cristã. Há irmãos na história da igreja que defendem que a conversão dos 11 apóstolos só ocorreu de verdade após a ressurreição de Cristo. Conheço irmãos que eu respeito, irmãos em Cristo, que defendem essa compreensão. E entre as justificativas deles, há a de que, por exemplo, os apóstolos eram muito falhos. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui rapidamente. Hoje o irmão Ramon veio me exortar, dizendo que eu fui irônico em algumas frases hoje. E eu estava meditando sobre isso, muitas vezes eu sou muito irônico. E eu agradeci ao irmão por ter tratado e colocando diante do Senhor isso. Não que ironia seja errada, mas às vezes ela não é conveniente, às vezes ela é melhor ser mais claro possível. Então eu quero agradecer, Ramon, por essa lembrança, porque eu já ia ser irônico aqui. E há alguns, então, que vão dizer que os apóstolos, eles eram muito falhos. Por vezes, eles foram incrédulos. Nós estamos vendo isso no Evangelho de João. E eu tenho compartilhado que um irmão que eu tenho amado e conhecido um pouco mais é o apóstolo Pedro. Que eles não entendiam o Antigo Testamento, muitas vezes eles não entendiam. E que ainda no final eles abandonaram o Senhor. Esses homens, eles não criam em Jesus de verdade. Eles só foram crer depois da ressurreição. Mas como afirmar isso mediante a confissão deles? Que confissão? João capítulo 1, versículo 34. Eu começo com João Batista, depois eu quero explicar por quê. Porque João Batista, ele morreu antes da ressurreição. Ele morreu antes da morte de Cristo. Mas nós vamos ver os 11. Eu estou falando dos 11 porque nós sabemos que um dentre eles, ainda que tivesse confessado, nunca creu. João capítulo 1, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 34, é João Batista dizendo, quando ele vê Jesus, o Cordeiro de Deus, ele diz, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. O que nós lemos na primeira carta de João? Que aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Mas e os 11? Lembre, Judas nunca creu.
Ainda que ele esteja aqui, Mateus capítulo 14, versículo 33, o próximo texto, ainda que ele esteja entre aqueles que estavam ali no barco, mas olha o que Mateus está falando dos 11. E olhe, ouçamos a confissão deles. Mateus capítulo 14, verso 33. Então os que estavam no barco o adoraram, esse o deveria estar em maiúsculo, dizendo verdadeiramente, eles estão falando para Jesus, tu és o Filho de Deus. Esses homens falíveis, pecadores, com falhas de compreensão da Escritura, estão confessando que Jesus é o Filho de Deus. E Pedro? Pedro é o que menos nós veríamos, e alguns irmãos veem como alguém que tenha realmente crido por tudo que ele fez, os erros dele. Mateus 16, verso 16. E o que é impressionante é que Pedro, ele faz essa confissão para daqui a pouco, ele faz essa confissão movido pelo Pai, para daqui a pouco voltar ao seu Pedro, influenciado pela carne e por Satanás. Mas olha o que ele diz aqui, Mateus 16, 16, ele diz, Simão Pedro respondeu, lembra, Jesus está perguntando o que eles estão falando a meu respeito, e Simão Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, o que ele fala para ele? Foi meu Pai que revelou para você, Pedro, porque você não teria condição de crer de verdade nisso. Sendo assim, com exceção clara de Judas, nós cremos que aqueles irmãos eram irmãos. Que eles foram convertidos quando Cristo os chamou. Ainda que eles não tinham muitas compreensões. Vocês conseguem entender onde eu gostaria que nós chegássemos crer no Evangelho não é compreender tudo. Mesmo com aqueles evidentes pecados cometidos por eles, que a palavra não esconde, mesmo com suas limitações, eu creio, que aqueles homens já eram convertidos ao Senhor. Diante disso, então, é que eu gostaria que nós pudéssemos compreender ou tentar entender um pouco do versículo que nós vamos ver daqui a pouco ainda. Eu estou na introdução ainda. E a mensagem, a título é Guiando em toda a verdade. A segunda pergunta que eu gostaria que nós considerássemos há alguém aqui que creu em Cristo? Aliás, você crê em Cristo, você creu no Evangelho, você foi convertido a Cristo. Houve um momento em que você viu que era um pecador, porque a Bíblia diz que eu e vocês somos pecadores. Você viu isso, que a Bíblia relata alguns pecados e que muitos deles você os comete. E você ouviu que, sendo pecador, Deus não aceita pecadores e que você não podia mudar o seu estado. Que nada do que eu e vocês façamos ou fizéssemos poderia mudar. Mas aí você ouviu que Deus, para salvar pecadores como você, enviou o seu Filho Jesus sem pecado. E você ouviu a respeito disso. Alguém um dia, ou você leu um texto da palavra, e você entendeu que Jesus veio na história, no momento da história, mas Ele veio por você. E você recebeu a Cristo, você creu no que Ele fez, morrendo na cruz por você, derramando o sangue dEle por você, fazendo com que você morresse no corpo dEle, e na ressurreição, dando a você uma nova vida. Você creu nisso. Você não compreendeu plenamente isso quando você ouviu, mas você creu em Jesus. Eu creio em Jesus. Então, se você crê em Jesus, a minha pergunta é para mim e para você.
Você tem algumas dúvidas, algumas dificuldades em relação a alguns ensinos da Escritura? Você tem alguma dificuldade? Se você não tiver nenhuma, eu gostaria de convidar você para vir aqui, para que eu possa sentar e ouvir também, para que você possa esclarecer algumas que eu tenho. Quem dentre nós não tem dúvidas? Quem dentre nós não tem, por causa da nossa pecaminosidade, dificuldades de compreender algumas verdades? Agora vamos ver se os apóstolos, os escritores bíblicos do Novo Testamento, nós temos no Antigo Testamento também, e alguns dos homens de Deus na Bíblia, se eles tinham. E o primeiro deles, daí a razão de eu ter citado João Batista. Lembra que João Batista diz: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Filho de Deus. Quando João Batista diz isso, no início do ministério de Jesus, Jesus é batizado e ele começa o ministério. Mas, mais ou menos 3 anos depois, um pouco mais, um pouco menos, o mesmo João Batista, em Mateus capítulo 11, versículos 2 a 3, vai fazer uma pergunta. João Batista está preso, porque ele confrontou pecadores. Ele foi aquele que preparou o caminho para Jesus. Jesus falou dele. Qual a descrição que Jesus deu de João Batista? Nascido de mulher, não tinha igual a ele. É verdade ou não? Esse João Batista que diz que é o Cordeiro de Deus é Jesus, que não queria nem batizá-lo por saber quem ele era, que confessou, como nós vimos, é o Filho de Deus, eu testifico. Esse João Batista vai dizer isso. Mateus 11, 2 a 3. João, ao ouvir na prisão, ele está preso por causa de Cristo. O que Cristo estava fazendo, pregando, fazendo milagres, enviou seus discípulos, os discípulos de João Batista, para perguntarem para Jesus isso aqui: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Você é mesmo o Filho de Deus? Você é mesmo o Messias? Mas João, você disse no início. Vocês estão entendendo onde eu gostaria que nós chegássemos? João Batista. E os 11? Nós estamos falando se nós temos dificuldades, às vezes limitações. João capítulo 12, versículos 15 a 16. Os apóstolos andando com Jesus. 3 anos com Jesus. Vendo o que ele fazia, ouvindo o que ele ensinava, as verdades, as palavras de vida eterna. Era inquestionável quem ele era. Mas eles tinham todas as compreensões, ou toda a compreensão? João capítulo 12, versículos 15 a 16. Olha aí o que o Senhor diz, e depois o ponto é o que João está incluído aqui. João está falando isso, escrevendo anos, décadas depois, mas ele estava incluído entre esses que não entendiam ainda plenamente. Não tenhas medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado no jumentinho. Jesus está falando de uma profecia no Antigo Testamento a respeito dele. João está escrevendo, e olha o que João diz: a princípio, seus discípulos, os discípulos de Jesus, não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, perceberam que lhe fizeram essas coisas e que elas estavam escritas a respeito dele. Ainda que eles tivessem sido convertidos e criam o Evangelho, eles não compreendiam tudo. Irmãos, sabe por que isso é importante para nós? E eu tratei isso recentemente. Imagine se a palavra de Deus não tratasse das limitações e dos pecados dos homens que Deus escolheu e capacitou para escrever a palavra. Onde eu e vocês, com as nossas limitações e pecados, estaríamos?
desesperados. Não há heróis na Bíblia, não há super-homens. Esses homens eram homens como eu e vocês, falíveis, pecadores, salvos pela graça. E vamos citar o apóstolo Paulo, capítulo 11 de Romanos. Quando nós vemos Paulo falar da eleição soberana de Deus, da predestinação, da escolha de Deus pelos seus antes mesmo deles nascerem, ou, se nós vamos voltar um pouquinho mais, antes mesmo deles existirem. E então nós vemos Paulo dizer, e aquilo é verdade na Escritura, inquestionável, e então Paulo compreende plenamente isso. Romanos capítulo 11, versículos 33 e 34, Paulo está falando, escrevendo isso, depois de tratar da soberania de Deus na salvação dos seus. Olha o que Paulo diz. E veja se não é um reconhecimento da sua limitação, mesmo sendo apóstolo Paulo. Ó a profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, ó Deus, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? O apóstolo Paulo está dizendo, eu não entendo tudo. Eu não entendo tudo. O Espírito Santo de Deus está levando o apóstolo Paulo a escrever para mostrar que nem mesmo ele, o apóstolo Paulo, compreendia tudo. Se por um lado isso serve para nos, às vezes, nos confrontar, por outro lado serve para nos dar descanso diante das nossas gigantescas limitações. O apóstolo Paulo tinha, Pedro tinha, João tinha. Eles não eram super-homens. Eles criam no Deus encarnado, no Filho de Deus. Agora, é importante, irmãos, que nós façamos uma ressalva, muito importante. Dúvidas, falta de compreensão, não é problema. O que é problema, e é muito, mas muito sério, é eu me opor à verdade da Escritura. Quando eu não entendo algo, e eu, um limitado, e limitado é pouco para a limitação que eu e vocês somos, pecador, querer questionar Deus e a sua palavra. Quando e quantos na história não foram por esse caminho? E quando começa a questionar no sentido de oposição e de não se submeter, e de questionar como Deus faz as coisas, é ladeira abaixo. Na história, a história está cheia de homens assim, que pregaram o Evangelho e que abandonaram totalmente o Evangelho. A nossa limitação, as nossas dúvidas, elas nos colocam no nosso lugar. Mas em nenhum momento nós devemos dizer, isso eu não aceito, isso eu não concordo. Se é palavra de Deus, é palavra de Deus, ainda que o mundo inteiro negue. Feita essa longa introdução, nós vamos entrar então no Evangelho de João, no capítulo 16. Nós estamos caminhando com os 11, com o Senhor Jesus ensinando. Você já pensou que um dia a gente vai caminhar com o Senhor Jesus, literalmente? Isso não é discurso, isso é verdade. Novos céus, nova terra, corpos glorificados, eternidade junto com o Senhor, conversar com Ele. É demais, né? É demais.
Mas aqueles homens estavam andando com Jesus, com todas as suas limitações, amados por Jesus. Jesus está ensinando aqueles irmãos e está nos ensinando. E aí então, ele havia dito que o Espírito Santo, foi a última mensagem, que é quando o Espírito convence, que só o Espírito Santo de Deus converte pessoas, não há argumentação humana. Eu me lembro do irmão Ronaldo Lidório, quando ele estava, e ele fala isso no livro Os Concombas, e ele que estudou a palavra, um estudioso da palavra, um conhecedor das línguas originais, um homem de Deus, um estudioso, e quando o Senhor falou com ele, ele coloca isso, você acha que dependo de você para levar as pessoas, trazer as pessoas para mim? Você acha que tudo isso que você tem de conhecimento vale qualquer coisa para mim? É o Espírito de Deus que faz. Às vezes você prega para alguém, olha, hoje foi a melhor pregação da história, aquela pessoa vai crer, e ela não entende nada. Aí aquele que você acha que não é nada, Deus usa e ela crê. Jesus disse que é o Espírito que convence, que é só o Espírito que convence. E aí então nos versículos 12 e 13, os dois versos que nós vamos andar, Jesus está falando para eles, lembra? Nós fizemos um pequeno retrospecto de como eles eram falíveis, limitados, mas que criam em Jesus como Filho de Deus. Versos 12 e 13, Jesus diz para eles: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Lembra, Jesus disse que quando o Espírito viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está falando ali da conversão. Isso aconteceu para eles e isso aconteceu para nós. No verso 12, ele está dizendo o que nós vimos. Eles não compreenderiam tudo, e Jesus está falando, não posso dizer tudo para vocês, que vocês não entendem ainda. Vocês creem em mim, mas vocês ainda não entendem. E outra, vocês nunca vão entender tudo. A vida eterna é o quê? É conhecer a Deus. Ainda assim, o Espírito Santo os guiaria, e o Espírito Santo usou alguns deles para escrever a palavra, mesmo com as suas limitações. Gostei muito daquela definição que o irmão Parolin trouxe. Qual é o autor, irmão, que você falou da questão da inspiração do Espírito? É um dos irmãos que John Piper estudava. De que a inspiração não nega, a inspiração divina não faz do homem um robô. Mas Deus inspira pelo Espírito de tal maneira que o que ele escreve é a palavra de Deus, ainda que com as palavras dele. E aqueles homens, Pedro vai escrever, que crédito nós daríamos para um homem falível como Pedro, se nós não entendêssemos que Pedro escreveu inspirado pelo Espírito. Por isso que nós cremos e vemos isso na Escritura, que a revelação da palavra de Deus, Deus quis que ela fosse o quê? Progressiva. Por que logo depois da queda, Jesus já não veio? Porque Deus, em sua soberania, quis estabelecer isso e tratar conosco. Nós vemos as sombras do Antigo Testamento e que muitos hoje ainda estão na sombra, sem ter crido na revelação manifesta. Mas nós vemos a encarnação, Cristo vindo, e nós vemos então a iluminação do Espírito Santo para dirigir Paulo, Pedro, João, Lucas, para escrever e dizer o que Jesus veio fazer. E aí acabou também, acaba lá em Apocalipse. Mas uma grande questão desse texto para mim, e que eu volta e meia pergunto para um dos irmãos que são conhecedores da palavra e que estudam a palavra, professores e pastores, por que a gente tem tanta diferença? Se o Espírito Santo, se Jesus disse que ele nos guiaria a toda a verdade. O que significa toda a verdade?
Nós vimos que o Espírito é que convence. Quando ele vem, ele convence. É o Espírito quem revela o Evangelho. É o Espírito que nos aponta para a verdade em Cristo. Mas e toda a verdade? Nós sabemos que Cristo é a expressão exata de Deus, o escritor aos Hebreus diz. Que não há nada mais para ser revelado fora de Cristo. Que Ele é Deus, não precisa mais nada nesta realidade. Nós não sabemos mais nada. Por isso que nós não cremos em novas revelações, porque a revelação máxima é Cristo. Na nova realidade, novos céus e nova terra, nós vamos conhecê-lo mais. Mas o que Deus tem para nós está encerrado aqui. Mas e toda a verdade? Que toda a verdade é essa, Senhor? Se Ele é a expressão, se Ele é a verdade, se é a expressão exata de Deus, então está tudo relacionado a Ele. Toda a verdade está relacionada a Ele. E aí eu estava lendo alguns irmãos e nunca ninguém pôde me responder plenamente. Eu acho que eu não vou encontrar resposta para isso. Por que entre homens que creram no Evangelho, que têm o Espírito Santo, que são iluminados pelo Espírito Santo para pregar, para estudar, porque entre homens assim, mesmo há divergências. E aí eu estava comentando com um irmão e ele justificou, não, o texto não está falando de toda a verdade no sentido que você está dizendo. Mas aí eu já vi alguns irmãos que discordam dessa definição. E eu queria ler alguns deles aqui. Primeiro o irmão John Gill, que tem nos acompanhado, quando ele fala do que é toda a verdade. Ele diz assim, que é necessário ser conhecido em relação... O que é toda a verdade? É o que é necessário ser conhecido, útil aos homens, proveitoso às igrejas, é todo o conselho de Deus, é o que se relaciona com a adoração, a natureza, a forma, a espiritualidade dela, bem como a doutrina. Ele, o Espírito que guia toda a verdade, é como um guia que vai adiante, mostra o caminho, remove obstruções, abre o entendimento, torna as coisas claras, ensina para o proveito e conduz os homens no caminho que os homens devem seguir. O irmão John Gill está entendendo o que é toda a verdade. A verdade é isso, o Espírito conduz em tudo. O irmão D.A. Carson ele vai dizer, o próprio Jesus é a verdade. E nesse momento o Espírito da verdade guia os discípulos a todas as implicações da verdade. Tudo que está relacionado à pessoa de Cristo. A noção de guiar em toda a verdade tem a ver com entender Deus, como Ele tem se revelado, como obedecer à sua revelação. Toda a verdade tem todas essas implicações. E um irmão muito importante entre os puritanos, John Owen, comentando sobre isso, ele diz, assim é o ensino interno do Espírito Santo, dando uma compreensão da mente de Deus e de todas as verdades sagradas reveladas. É o mesmo que a promessa, todos serão ensinados por Deus. Ele compara esses dois textos que falam da mesma realidade. O Espírito Santo nos conduz a toda a verdade, dando-nos aquela compreensão que nós mesmos não somos capazes de alcançar. E é isso que Jesus está dizendo em relação a toda a verdade. Mas por que, ainda assim, aqueles que creem nessas verdades, nós não conseguimos chegar em alguns ensinos da palavra, que é a verdade, a uma unanimidade? Por que há diferenças entre cristãos? Se para crer no Evangelho é somente pelo Espírito, o Espírito Santo, se o Espírito Santo passa a habitar em todos aqueles que creram no Evangelho, se é o Espírito Santo que nos guia, se Jesus mesmo disse que Ele nos guiaria em toda a verdade, por que há diferenças entre pessoas que têm o Espírito Santo? Afinal, tudo que não é verdade é o quê? Se você for relativista, é verdade, pode ser verdade também. Não. Tudo que não é verdade é o quê? Mentira. Mesmo que uma mentira
não tem a intenção, e nós erramos, e todos nós erramos, às vezes de ensinar, eu já ensinei coisas que depois eu fui ver que eu estava errado, e era falso. Mesmo que haja uma boa intenção, se não é verdade, é mentira. Por exemplo, eu quero citar dois irmãos que eu admiro, que são homens de Deus, cristãos, sinceros, devotos. Para tirar da nossa realidade, o irmão John MacArthur e um irmão que está na glória, R.C. Sproul. Eles eram homens de Deus, caminharam juntos por anos, pregaram a palavra por anos. Um comunidade batista e o outro presbiteriano. Um ia pregar na igreja do outro. Eles tinham as suas divergências. Homens de Deus, que tinham o Espírito Santo. E eles discordavam em alguns pontos, por exemplo, dispensacionalismo e aliancismo. O que é isso? Alguns irmãos entendem que Deus trabalhou na história por dispensações. Eu não vou entrar no detalhe, que não é o que interessa. E o irmão R.C. Sproul disse que Deus fez uma aliança eterna e ela foi renovada na história. Isso é essencial? Não, não é essencial. Pré-milenismo e pós-milenismo. John MacArthur é pré-milenista, ele acredita que Jesus vai vir e vai reinar 1000 anos aqui. O R.C. Sproul, ele dizia que não vai haver milênio, que isso é uma linguagem figurada. Isso é essencial? Não, não é. Mas os dois podem ser verdade? As duas compreensões podem ser verdade? Não, não podem. Ou as duas estão erradas, ou uma delas está errada. Uma delas é mentira. Mas esses homens tinham o Espírito Santo de Deus. O John MacArthur eu creio que ainda tem, que ele está vivo, né? Mas o Sproul está na glória. Hoje ele sabe tudo. Hoje ele tem pleno conhecimento de toda a verdade, inclusive daquelas que ele ensinou de maneira enganada. E aí eu me pergunto isso, mas Senhor, não é toda a verdade? Mas aí alguns irmãos, mas pastor, que relevância tem isso aí? Na prática, isso é muito teológico? Não. Há implicações muito práticas. Eu queria ver algumas. Por que a diferença? E o primeiro ponto, que eu creio que é muito prático. Primeiro, o problema não está no Espírito Santo, nem na sua palavra. O problema das discórdias, das compreensões, não estou falando de fundamentos, eu estou falando de irmãos que têm o Espírito Santo, que creem em Jesus como Filho de Deus genuinamente. Elas existem, não dá para negar, elas existem. Então está na palavra. Esses irmãos que têm essa divergência, se tem algo que eles concordam plenamente, é que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. E se tem alguém errado, esse alguém sou eu. 2 Timóteo, capítulo 3, verso central, versículo 16 e 17, que fala da palavra de Deus. O erro não está na palavra inspirada pelo Espírito Santo. Há hoje homens, pastores, que dizem que a Bíblia tem erros, mas esses não são pastores da verdade. Eles são até evangélicos, mas não estou falando desses. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura, Gênesis a Apocalipse, é divinamente inspirada. Divina é de Deus. Deus inspirou. Deus dirigiu aqueles homens para escrever o que está aqui. Se Deus dirigiu, e Deus não erra, Ele é infalível, Ele não pode errar, então se Ele dirigiu, aqueles homens não erraram. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O papel da Escritura. Para que o homem de Deus, é para homens de Deus, homens e mulheres de Deus, que creem em Jesus como Filho de Deus, sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Deus e sua palavra são infalíveis, são inerrantes. Essa é a postura de qualquer um que genuinamente creu que Jesus é o Filho de Deus. Assim, então,
o problema não está com a Escritura. Não é que é inerrante, infalível e não contraditória a palavra de Deus possua algum erro, falha ou contradição. O problema está em nós. Ainda que tristemente pecadores, mesmo homens de Deus, são falhos. O segundo ponto é que há coisas que o Espírito Santo não revela aos cristãos. E talvez essa seja um dos nossos problemas. Porque o que Deus quer que nós saibamos está aqui. Tudo que Deus quer que eu e vocês saibamos, que realmente importa a respeito dele, a respeito de quem nós somos, a respeito do casamento, de educação de filhos, da igreja, do que é ética, tudo que Deus tem está aqui. Tudo que Deus quer que nós saibamos a respeito dele está aqui. Mas tudo que Deus é está aqui? Não. Deus nos diz que vai haver uma vida eterna, novos céus e nova terra. Mas ele descreve plenamente como vai ser isso? Não. Ele diz que Jesus veio, mas ele diz quando? Não. E aí é que então surgem os problemas. Porque muitas vezes nós queremos ir além, e Paulo diz que nós não devemos ir além do que está escrito. Lembra do que Paulo diz? Romanos capítulo 11, versículos 33 e 34. Há coisas que Deus não revela. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos, os caminhos de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Então tem coisas que Deus não quer revelar. O Espírito Santo de Deus não trouxe na Escritura. E um dos textos que é muito importante, Deuteronômio, capítulo 29, Moisés, inspirado pelo Espírito, e não baseado em fontes históricas, como alguns querem defender, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer isso para nós. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, ele diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Ele está falando para o povo de Deus, para a igreja do Antigo Testamento, isso é para nós também. Tem coisas que são encobertas a nós, elas pertencem a Deus. Deus não quer falar conosco, Ele não quer revelar, Ele não tem que dizer para nós. Ele é Deus. As reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O que Deus tem está aqui. É claro que no contexto de Moisés, era no início, do Antigo Testamento, e bem no início, diga-se de passagem. Sim, há claros e inquestionáveis ensinos na Escritura, mas talvez aqueles que causam divisão entre nós, Deus não quis revelar. Escatologia, para dizer um. Isso nos leva a um terceiro aspecto prático sobre essa questão de conhecer toda a verdade. Nossa limitada compreensão deve nos fazer humildes. Nós não devemos abrir mão do que nós cremos. Há muitos hoje que, em nome da unidade, estão abrindo mão da verdade. Não é isso que nós estamos dizendo. Não há amor sem a verdade. Não há unidade sem a verdade. Nós estamos falando de fundamentos. Eu citei esses dois irmãos. As divergências deles são pequenas, mas o que os une é inegociável. Nós não estamos falando de fundamentos. Há verdades que são inegociáveis. Mas qual é a postura que nós devemos ter quando às vezes há questões que há divergência? E um dos textos que tem falado comigo também é um
um outro contexto, mas que Paulo, ele mostra, e a pergunta que ele diz aqui, não é que alguém cuida não sendo nada, todos nós somos nada. Gálatas, capítulo 6, versículo 3. Quando nós começamos a achar, eu tenho maior conhecimento, eu sei mais, e aquele irmão, ele fez uma pergunta, ele não entende nada, eu entendo. Eles não sabem o que eles dizem. Às vezes eu faço isso. Ontem mesmo eu falei isso. Com toda arrogância e pretensão, pecaminosos. Mas quem eu e vocês somos? Paulo está incluído aqui. Gálatas capítulo 6, versículo 3, ele diz assim: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. O que nós somos? Nada. Ah, mas eu tenho conhecimento. Mas se você tem alguma coisa, o que o apóstolo Paulo diz também? O que você tem que você não tenha recebido? E se você recebeu, por que você se gloria como se não tivesse recebido? O que você tem natural, eu e você temos, é o nosso pecado. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então, se há alguma coisa de bom em nós, novas criaturas, porque naturalmente não há nada, não há ninguém que faça o bem, nós só podemos fazer boas obras hoje porque nós somos regenerados, porque caso contrário as nossas obras eram de justiça, obras mortas. E se nós produzimos hoje boas obras, foi porque Deus preparou, Ele preparou e nos capacitou para que nós as produzíssemos. Então, no final das contas, não tem nada de bom em nós. E é o que Paulo está dizendo assim, não sendo nada. E aí, trazendo para essa questão dos debates que eu, às vezes, incorro neles, teológicos, não sendo nada, quer parecer alguma coisa. Devemos ter todo cuidado em assuntos difíceis que podem trazer divisão entre irmãos. Nós devemos, e eu estava pensando sobre isso, há casos que eu dizer, irmão, eu não sei, é muito mais cristão. Eu não sei, isso eu não entendo, do que dizer e se arrogar que fez uma boa defesa teológica. E por último, agora, nada disso implica em, então, tem coisas que eu não entendo, então eu não vou nem estudar, nem dedicar, nem meditar, nem procurar conhecer. No final é que falta-nos andar em espírito, do espírito que guia na verdade. Para todos nós falta mais disso. Para muitos falta conhecimento da Escritura, inspirada pelo Espírito. Para nós que pela graça temos crido, falta nos meditar mais, buscar mais no Senhor, na sua palavra. Eu estava lendo um artigo do irmão Augusto há alguns anos, e o título do artigo é Eu Também Mudei. Assim, ele está sendo irônico, eu também mudei, né? Todos nós. E ele diz que quando ele creu no Evangelho, ele tinha a compreensão de que tinha sido ele. Depois, ele lendo irmãos como Spurgeon, ele vai dizer, aí que eu fui entender que foi uma revelação soberana e sobrenatural de Deus, que não fui eu que aceitei Jesus. Ele vai dizer que ele entendia que no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava, e depois ele, estudando, meditando na Escritura, ele foi compreender que o Espírito Santo sim habitava nos crentes do Antigo Testamento. Ah, mas onde está bom? Aí é uma outra questão, não estamos falando disso. Mas que há uma progressão no conhecimento e no exame da Escritura, e eu partilho dessa compreensão dele. Ele foi dizer que, como sendo um presbiteriano, né, alguns dizem sorveteriano, os presbiterianos são muito frios e tal, ele foi dizer que eu fui aprender que Deus pode trazer genuínos reavivamentos na igreja hoje. Isso eu fui aprendendo na minha caminhada com o Senhor. Ele e todos nós, que somos chamados para crescer no conhecimento e na graça do Senhor. E aí ele diz que nos anos seguintes, outras compreensões
foram vindo à luz da palavra. Então, todos nós, falta-nos examinar, meditar na Escritura, ouvir outros irmãos, às vezes dizer, isso aqui eu não tenho compreensão ainda. O Senhor disse que o Espírito nos guiaria a toda a verdade. Toda a verdade é o alvo, mas nesse caminho nós ainda temos muito para aprender. A essência, pela graça de Deus, os fundamentos nós já temos. Se eu e vocês cremos que Jesus é o Filho de Deus, essa é a base. E nós somos chamados para conhecer mais do Filho de Deus. Toda a verdade relacionada ao Filho de Deus. E por último, Gálatas capítulo 5, versículo 16. O contexto que Paulo está dizendo é da nossa luta de espírito contra a carne. Mas eu gosto dessa versão que diz que, andando em espírito, nós jamais satisfaremos a concupiscência da carne, jamais é nunca mais. Mas isso é possível, a palavra de Deus está dizendo isso. Então, ainda que eu não consiga ver que isso vai acontecer plenamente, mas esse é o meu alvo. E o toda a verdade que o Senhor Jesus disse, toda a verdade é o alvo. Eu não vou chegar lá nessa realidade, mas deve ser o alvo. E como isso acontece? Assim como que para que a carne tenha menos poder sobre mim, eu preciso andar mais em espírito, para conhecer mais toda a verdade. Diga, porém, andem em espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, ande em espírito, e o Espírito vai nos guiar a toda a verdade. É um processo para toda a vida. E que eu e vocês, pela graça de Deus, busquemos ao Senhor para que Ele opere isso. O que nós podemos aplicar, irmãos? A base é crer no Evangelho, é crer em Cristo. Há irmãos que nós entendemos, homens que têm o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e que têm divergências, e nós devemos então, em humildade, entender que há divergências entre irmãos. Não devemos jamais abrir mão daquilo que é fundamental. Mas que o Senhor nos leve a reconhecer e sermos humildes, mas também a não nos contentarmos e desejarmos, Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero andar em espírito, eu quero chegar o mais perto possível de toda essa verdade que o Senhor disse, que tendo o teu Santo Espírito, eu poderia alcançar. Faz isso na minha vida. Que o Senhor faça isso em nós, irmãos, para a glória dEle.